Boa noite, pessoal. Vamos iniciar a nossa live, que vai falar hoje sobre a superando o medo da exposição. Vamos aguardar uns minutinhos o pessoal ir entrando. Consegue me ouvir bem, Christian? Boa noite. Consegue me ouvir? Sim, Boa noite, tudo bem? Tudo bem, tudo tranquilo. Agora estou conseguindo ouvir. Então tá legal. Primeiramente, eu gostaria de estar agradecendo aí a todo o pessoal que vem acompanhando, né, esse conteúdo que vem sendo compartilhado com todos vocês na internet, que traz um pouquinho daquilo que eu acredito muito, né, na verdade, que eu acredito que está funcionando para mim, né, que faz com que eu tenha, nessa jornada toda, tenha conseguido uma vida mais feliz, uma vida mais próspera, uma vida mais saudável, que é isso que a gente busca, na verdade, né. Então, o conteúdo que a gente vem compartilhando, na verdade, não tem, assim, uma intenção de estar querendo ensinar algo a alguém. Não, muito pelo contrário, é apenas uma perspectiva da vida, assim, que deu certo para mim, que vem dando certo, né, que funcionou e que faz muito sentido estar compartilhando. Na verdade, a gente divide, né, essa experiência, esse conhecimento com todos vocês, para que a gente possa estar, no final das contas, né? Então, a verdadeira intenção desse trabalho todo é estar plantando uma sementinha, né? É levando uma palavra, uma experiência que em algum momento possa ser utilizada na vida de forma prática das pessoas, né? Que a gente possa ir se tornando lentamente, um passo de cada vez, pessoas melhores, seres humanos melhores, e que a gente possa viver aquele tão sonhado mundo que a gente quer, né? Se transformando lentamente. E hoje, né, eu e o Christian viemos aqui falar, temos um novo desafio, né? Que é falar um pouco da experiência que a gente vem vivendo, né? Essa experiência de estar se expondo, de superando esse medo de estar se expondo dessa forma, para buscar aquilo que a gente acredita, né, na nossa vida, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre a nossa experiência, sobre o que a gente vem vivendo, né? A gente ainda está nesse processo de superação do medo da exposição. Então, boa noite, Christian, bem-vindo, prazer estar fazendo a live contigo. Beleza, Su. Bom, prazer é todo meu, né, Su, estar participando mais uma vez aí da terceira live nossa juntos aí. E também boa noite ao pessoal que está nos assistindo, né, que está acompanhando essa nossa jornada. Como a gente vai falar na live de hoje, não interessa se é uma pessoa, se são 50 pessoas, né? Quem gostar, quem se identificar com o projeto, entra e segue a gente aí, que a gente tem muito conteúdo legal para compartilhar com vocês. Como eu já falei nas lives anteriores, né, eu sou o Christian Abreu, para quem não me conhece, trabalho com projetos de marketing, projetos de vendas para pequenas empresas, para profissionais liberais e marketing digital também. Su, o tema de hoje, como você já falou, né, é desafiador para a gente e tão importante quanto os temas anteriores, né, onde a gente falou de como a gente encara a vida, né, e de transformar sonhos, enfim. Eu vou passar a bola para ti para você começar o conteúdo, né, e a gente ir tomando forma aí. Perfeito, Cristian. Então, voltando assim a falar sobre as nossas lives anteriores, para dar uma retomada, né, eu acredito muito que a mudança ela ocorre dentro da gente, né? E essa é a mudança mais poderosa que a gente tem, que faz mais significado, né? Que tem mais sentido, né? Nesse processo de construção desses conteúdos para as redes sociais, que para mim começou há mais ou menos uns 6 meses atrás, porque o Christian já tem uma vivência um pouco maior disso, eu me transformei muito. Eu errei, eu acertei, eu acabei me frustrando, me decepcionando com algumas coisas, mas nisso tudo, eu acabei vivendo o processo de uma forma bem plena, né? E é isso que essa é a riqueza de tudo isso, né? E isso me possibilitou que eu me redescobrisse novamente, né? E uma das grandes descobertas que eu fiz nesse período de estar construindo conteúdo para a rede social foi a questão de estar me tornando uma aprendiz de escritora, né? E isso me fez muito sentido nesse processo todo de transformação. E depois eu vou falar um pouquinho mais sobre essa descoberta que eu tive durante o processo de construção de conteúdo para as redes sociais. Legal, Su. Eu quero iniciar nosso bate-papo fazendo uma provocação ao pessoal que está nos assistindo. Quem de nós não passa diariamente pelas situações que você acabou de citar, né? Principalmente na questão de erros e acertos na vida, né? E agora vem a pergunta para a gente refletir um pouquinho. O que a gente está fazendo com tudo que a gente aprendeu, né, na nossa vida? Quero que vocês anotem aí, quem quiser anotar, dá uma pensada, reflete um pouquinho, né, sobre essa questão, porque eu me questionei muito e ainda faço esses desafios comigo mesmo para encontrar novos caminhos, né? Porque muitas vezes a gente acaba ficando andando em círculos, errando, não consegue corrigir, aquela coisa acaba passando, tu erra de novo no mesmo processo e a gente fica naquele ciclo vicioso, né? Então eu me questiono muito a respeito disso para a gente ir melhorando, né, com o passar do tempo. É apenas um insight, né, para a gente refletir, para o pessoal refletir um pouquinho o quanto que a gente construiu e disso que a gente construiu, o quanto a gente levou de aprendizado para a vida e para melhorar, né, na sequência das ações que a gente faz diariamente. Beleza, isso a gente vem vivenciando. A gente vem vivenciando isso, né? Esses aprendizados, né? Nessas novas empreitadas, vamos dizer assim, né? E isso. muitas vezes Até
Só um pouquinho, até te interromper um pouquinho. Essa semana, conversando com meu cunhado, Sim. e ele me falava justamente isso, que a mãe dele trabalhou a vida inteira no ensino fundamental, né, um pouco do ensino médio na escola pública. E a gente comentava sobre isso. Quanta história essa pessoa teve na vida e tudo que ela passou na construção mesmo, na educação das pessoas, e não registrou praticamente nada, né? Dava para fazer alguns livros nessa história toda do magistério. E eles acabaram não registrando, e a vida vai passando, e tu perde muito desse conhecimento, né? Então é só um parêntese aí que me surgiu agora para comentar contigo aí. Com certeza, é uma riqueza, né? Cada ser humano é uma riqueza de conhecimento, né? Isso aí. E nesse processo, da rede social mesmo, eu acabei querendo encontrar diversos mentores, né? Como a gente chama na internet, influencers. E assim a gente vai procurando algo que faça com que a gente se encontre de alguma forma no meio desse turbilhão de informações que a gente tem. Muitas pessoas eu já deixei de seguir, outras eu comecei a seguir, né? E o que eu descobri no meio de tudo isso, né? Que por trás de um número existe um ser humano. E é isso que vem ao encontro, na verdade, dos meus valores. Então, a gente tem que procurar o que tem a ver com a gente, né? O que tem de valor naquilo que a gente vem fazendo, né? Então, quando eu descobri a questão do marketing humanizado, que é o trabalho do Christian desde o princípio, né? Trabalhar com a questão do marketing humanizado, e depois me aprofundei um pouquinho mais nesse segmento do marketing, eu descobri algo que fazia sentido para mim. Algo que trazia, além de um número, além de uma curtida, além de um seguidor, trazia um ser humano, trazia uma pessoa por trás daquilo, né? E foi isso que me deu sentido, né? Para aquilo que eu estava fazendo. Porque, para mim, ter sucesso em algo, ser próspero em alguma coisa, tem muito a ver com o quanto a gente consegue se entregar, com o quanto a gente é verdadeiro naquilo que a gente faz. E quanto a gente consegue criar de relações de confiança. Então, para que eu possa vender ou entregar algo, a gente tem que criar uma relação de confiança. E o marketing humanizado tem como base essa questão da gente criar essas relações de confiança, né? Vendendo uma verdade para quem está lá do outro lado, que não é apenas um número, na verdade. Ele é muito mais do que um número, né? Ele é um ser humano que está por trás disso. Para mim, é isso que faz sentido e foi isso que eu encontrei no meio desse turbilhão de informação que é o mundo da internet. Perfeito, Su, perfeito. Eu acredito nisso totalmente, né? A gente já trocou várias ideias a respeito, desde o início do teu projeto, a gente vem construindo, né, tijolinho por tijolinho, pensando no que fazer, como fazer. Você contesta bastante algumas coisas que eu, às vezes, trago levando do marketing, né? E tu pensa, mas isso aqui eu não consegui, não faz sentido para mim, eu tenho que estudar um pouquinho mais para entender. E é bem isso mesmo. Pra gente fazer alguma coisa, a gente tem que entender para conseguir se entregar para aquilo, né? Porque senão fica uma coisa muito mecânica e aí não vai funcionar. Então, todo o meu trabalho de consultoria e nas nossas ações de marketing, junto aos clientes, né, a gente orienta exatamente sobre isso, sobre o marketing humanizado. Né? É buscar a influência e não a manipulação. E a gente sabe, né, que todos os negócios eles precisam gerar receita, tem que ter lucratividade, mas o ponto é como que a gente vai fazer com que isso aconteça? É manipulando, é forçando a venda, né, pensando simplesmente em gerar caixa, ou é fazer algo que faça sentido para nós como empresa, para nós como propósito, que a gente já falou nas lives anteriores, né? A questão do propósito da empresa, o propósito nosso, né? E as nossas verdades. Né? Eu mudei de carreira, mudei de profissão aí. Tenho minha empresa desde 2013, mas que realmente fui pro lado do marketing foi agora em 2018 para 2019, justamente por isso, porque eu queria algo que realmente fizesse sentido para mim. Trabalhei muito na área de vendas, na área administrativa, mas sempre focando num propósito de uma outra empresa, e não era isso que eu queria. Eu queria algo construído por mim, né? E com muita verdade, com muito eu, como eu sou e como eu consigo entregar isso nesse momento. Beleza? É isso mesmo, é isso aí mesmo, eu acredito muito nisso. Para mim foi um alívio, né? Descobrir que a internet tem pessoas que pensam como a gente, né? Tem pessoas que conseguem viver disso através do marketing humanizado, e me deu muitos motivos para continuar fazendo esse trabalho, né? Porque muitas vezes a gente se apega a dados, a resultados, a números, e isso se torna muito raso para quem tem um propósito um pouco maior, para quem tem alguns valores por trás daquilo que está fazendo na internet, né? Então eu fui em busca de tentar encontrar, né, essas respostas. E muitas vezes, né, eu me deparei com respostas que não vinham do mundo virtual. Porque às vezes a gente fica esperando a resposta do trabalho da gente no mundo virtual. E aí eu fui encontrar muitas respostas para aquilo que eu vinha fazendo, para aquele conteúdo que eu vinha construindo, na rua. Quando alguém me dizia assim, Su, eu vi a tua live ontem, Su, eu preciso do link da tua live, eu preciso compartilhar com a minha irmã esse link, porque ela está passando por um momento que isso tem tudo a ver com ela. Recentemente eu fui na loja de uma amiga minha, e ela me disse, tu nem sabe, meu marido está querendo fazer um investimento novo. E aí ela me disse assim, ele tem que assistir a tua primeira live. Eu nem sabia que ela tinha visto, que eles tinham olhado esse conteúdo, que aquilo tinha somado de alguma forma, sabe? Então a gente fica muito feliz em poder ver esse resultado que está por trás, que a gente no meio virtual não vê, né, isso. E é esse o grande valor das coisas, né? É isso que faz com que a gente siga em frente, né? Porque a gente descobre que o valor que tem naquilo que a gente está fazendo é o valor das pessoas também, né? Então a gente acaba se conectando de certa forma, né?
No meu particular também, muitas vezes as pessoas não querem se expor, né? Fazendo um comentário, curtindo alguma coisa, compartilhando alguma coisa que é tua. Então, às vezes, a pessoa não quer essa exposição, mas ela está consumindo daquele conteúdo, né? Ela está vendo aquilo faz sentido para ela e ela está utilizando aquilo de alguma forma, né? Isso tudo me mostrou que caminho que eu deveria seguir, né? Que vela do meu barquinho eu tinha que estar ajustando, né? O que eu precisava melhorar, o que eu estava fazendo certo, né? Com a troca de informações com o Christian também, a gente vai aprendendo que aqui, ali deu certo, ali não deu, então a gente ajusta aqui, ajusta ali e vai seguindo, né? Então, me mostraram muito, né? Que eu tinha que mudar essa minha perspectiva, né? Que números são números, mas pessoas por trás daquele número que está aparecendo é muito mais importante, faz muito mais sentido para o meu trabalho do que o número em si, né? Porque, assim, na internet a gente não sabe onde vai chegar o nosso conteúdo. A gente não tem, assim, um limite, vai ir até aqui. Não, a gente não tem isso. Então, a nossa audiência pode ir longe como pode ficar perto, né? E a gente mensurar por números de curtidas, de likes, de compartilhamentos, é um dado muito raso para quem trabalha com valor, né? Para quem tem um propósito por trás daquilo, né? É muito legal a gente perceber que esse retorno, às vezes, ele não vem do mesmo meio que a gente está utilizando para transmitir o nosso conhecimento. Isso foi uma sacada que eu tive durante um período que eu estava tentando entender se valia a pena seguir em frente ou não. Legal, legal, Su. E aí, como é gratificante a gente perceber, né, que os conteúdos começam a fazer sentido para algumas pessoas. Não interessa, como eu falei antes, não interessa se é uma, se são 5, se são 10. Claro que quanto mais, melhor, porque a gente consegue propagar a nossa missão. Mas, cara, se for 1, se for 2, show de bola, né? Tá valendo, é isso aí, a gente está começando um processo e é assim que tem que ser. Mas a transformação, o que falamos, né, gerou, enfim, toda a geração da transformação na pessoa. E a Su sentiu isso na pele nos últimos meses, todo o desafio que a gente construiu, né? Conteúdo, vídeos, textos, pensar em temas que não... Cara, parece fácil, mas não é nada fácil. Tu sentar na frente do teu computador e dizer assim, agora eu vou escrever sobre tal coisa. Às vezes é difícil até o conteúdo, né? Sobre o que eu vou escrever. E aí tu escreve, tá ruim, volta. Tá ruim, volta. E aí tu passa, às vezes, uma tarde toda pensando em conteúdos para colocar aí nas redes sociais. Por isso, de algumas frustrações aí que a gente acaba, né, se abalando às vezes, mas é uma coisa meio sem sentido, porque é do ser humano, a gente quer aprovação, né? É verdade. E dá trabalho mesmo, não tem. Então, dá trabalho mesmo. Então, eu acho que acaba sendo, no início, através de seguidores, curtidas e engajamento, né, o relacionamento aí nas redes sociais. Mas isso realmente, como você falou, não pode ser um parâmetro para decidir, né, se continua ou não continua. Porque a gente está produzindo conteúdo sério, comprometido, né? Eu acompanho o teu conteúdo de perto e estou sempre produzindo a parte digital. Então, é realmente para transformação, para fazer o bem para as pessoas, né? E o início não vai ser fácil. Encontrar as pessoas certas nas redes sociais, principalmente desses conteúdos de valores, conteúdos mais intelectuais, é difícil. Né? É por aí. É verdade. Quando a gente se expõe, né, que a gente está falando sobre superar o medo, né, de estar se expondo, né, que na internet é um ambiente que a gente se expõe mais do que em outros ambientes, mas também a gente pode fazer uma relação que a gente está sempre se expondo, né, quando a gente inicia um trabalho novo, quando a gente quer ir buscar uma meta nova na nossa vida, o tempo todo a gente está em exposição de certa forma, né, até quando a gente pensa que a gente quer emagrecer, e se a gente contar para alguém e alguns meses depois a gente aparecer lá um pouquinho mais gordinho do que a gente estava, a pessoa já vai dizer, opa, né, então, foi isso que você me falou, né? Então, a gente está sempre sendo julgado, né? Isso aí. Então, quando a gente se expõe a fazer algo que é diferente, e na internet que não tem limites, assim, de audiência, né? A gente precisa se agarrar a nós mesmos, né? E aí vem aquelas coisas que a gente já vinha falando nas outras lives, né? Que a gente precisa combater algumas crenças. Eu venho trabalhando isso, acredito que o Christian também tem esse trabalho, né? De estar combatendo as crenças que a gente não é bom o suficiente, a gente não consegue se libertar desse medo, né? De algo que é desconhecido, até certa forma. Né, a gente tem a questão dos julgamentos, que a gente vinha falando antes da live também, o julgamento que é nosso e o julgamento que vem do outro também, né? Às vezes os nossos julgamentos são muito mais cruéis do que os julgamentos que vêm de fora, né? Então a gente tem que estar o tempo todo lidando com isso, né? Com as dúvidas, com as suposições, né? Que é o que nós estávamos falando agora, será que o que eu estou fazendo está dando certo ou não está dando certo, né? Então a gente tem todas essas questões que a gente precisa estar trabalhando, né? A gente quer ser perfeito, depois eu vou falar um exemplo sobre isso também. A gente tem vergonha de algumas coisas, a gente tem uma necessidade de ficar se comparando, às vezes a gente está se comparando a alguém que está a uma jornada muito mais longa, às vezes a gente está se comparando. Então, a questão da comparação, ela não é um parâmetro, né? A gente tem que trabalhar com aquilo que a gente tem internamente, né? E o que isso faz? Com que a gente viva plenamente o processo, que nem eu estava falando antes, né? E aceitando as nossas vulnerabilidades. Eu falei no feed, em alguns textos, ao longo dessas últimas semanas, sobre essa questão da coragem de ser imperfeito, né? Que traz essa verdade, né? E eu venho, né, construindo e aprendendo porque eu estou passando por isso, né? Por isso que lá no início eu falei, a gente não tem intenção de ensinar algo, a gente tem a intenção de compartilhar o que a gente está passando por isso nesse momento, né? Então eu venho superando, né, encarando esses medos, né, para conseguir, na verdade, partir para ação, né? Então, sair desse mundo do sonho e partir para o mundo da ação, né?
E esse mundo das ações, ele vai criando as nossas possibilidades, né? E a gente passa a fazer, que nem o Christian falou, é cada tijolinho sendo colocado de forma bastante lenta, mas que ele seja colocado de uma forma bastante sustentável, né? Então, a gente passa a fazer de cada dificuldade, quando a gente se coloca à disposição da ação, o nosso próprio caminho, né? Assim que a gente vem construindo esse caminho, fazendo de cada dificuldade, de ligar o fone, de ligar um vídeo, será que vai ficar bom, será que não vai, será que vai funcionar, será que não vai funcionar? Então, cada dificuldade a gente vai tentando superar, né? E fazer com que esse seja o nosso aprendizado e esse seja a nossa verdade, né? Nesse momento da vida, né? Isso aí. Complementando só, a gente involuntariamente, quando inicia na criação de conteúdo, né, a gente sempre busca o quê? A aprovação das pessoas. Aí, muitas vezes, a gente quer receber um comentário positivo, uma curtida, etc., né? Esse tipo de situação. Porque a gente está se expondo, a gente está dando o nosso melhor, aparecendo em vídeos, que é uma coisa assim que parece um monstro no início dos processos, né? E a gente se olha e diz, meu Deus, tá horrível. Não dá para colocar isso aqui. Mas assim, tu fez o teu melhor, né? Uma vez, um dos vídeos que você fez, você me disse isso. Hoje é isso que eu consigo fazer. Show de bola, é por aí. Tanto que tu me mandou o vídeo e eu disse, cara, tá 10. Tá muito bom. Não precisa mexer, porque assim, tu estava entregando o teu melhor naquele momento com a verdade na palavra, né? Então é isso. Não precisa fazer grandes coisas na questão estética. Cara, manda a tua mensagem. É isso mais ou menos que tem que fazer. E a questão de curtida, seguidores é mais importante, mas assim, isso com o tempo a gente vai construir. São apenas métricas, né? Ele não pode ser a medida do sucesso ou do fracasso. Né? É apenas uma medida digital. Esse foi um grande aprendizado nesses 6 meses, né, que a gente vem construindo conteúdo ali na rede social, né, e a gente vai fazendo, vai refazendo, vai vendo que a gente acerta ali, que a gente erra ali, e a gente vai aprendendo, né, isso que o Christian estava falando agora sobre esse exemplo. Realmente, eu naquele dia tinha que fazer um vídeo que era a coragem de ser imperfeito. E eu estava falando sobre isso e eu queria que o meu vídeo ficasse perfeito. Então eu fiz o vídeo 50 vezes para que aquele vídeo ficasse do jeito que eu queria. E aí não saía, até que eu me dei conta que eu estava realmente falando sobre isso. E eu tava passando por aquilo e eu não tava aceitando. Eu falei, Christian, assim, ó, eu vou te mandar 2 que eu achei que ficaram assim, mais ou menos, e tu aproveita, tu faz qualquer coisa, tu edita, tu aproveita esse vídeo, pra dar um jeito nesses vídeos aí, né? E aí, e aí o retorno que ele me disse, mas ficou super bom, Ficou legal. Então o meu julgamento tava sendo maior que o julgamento. Enfim, o vídeo tá legal, agora eu vejo e acho que não tava tão ruim assim, né? Então a gente vai fazendo e vai aproveitando, né? E agora eu trago a questão desse aprendizado todo, é que nesse processo também, a gente vai nesse caminho que a gente vai tendo, a gente vai trazendo muita coisa que está dentro de nós, né? E que a gente precisa continuar trabalhando essas coisas que vão surgindo, essas crenças que a gente precisa ficar trabalhando o tempo inteiro quando a gente está se expondo, né? E aqui, eu fiz terapia durante muito tempo, continuo fazendo, busco ajuda de profissionais que são habilitados na área da psicologia para que tragam, né, esse nosso auxílio que é necessário, né? Então, muitas vezes, a gente precisa identificar o que está nos impedindo, né? Que obstáculo que está ali no nosso caminho que a gente não está conseguindo se expor, então. Porque às vezes a gente quer fazer alguma coisa, mas a gente não consegue. E por trás disso tem muita coisa que é interna nossa que a gente precisa trabalhar. E no meio disso, a gente precisa ajuda, né? Para buscar profissionais que são capacitados, né? Que têm isso para entregar para a gente, que vão nos ajudar nessa nossa nova jornada. Então, eu trabalho como coach, mas eu tenho muito certo, assim, até onde vai o meu trabalho, até onde começa o trabalho do outro. Tanto que nos meus trabalhos como coach, parece que sempre surge algum assunto que a gente precisa encaminhar para o psicólogo, encaminhar para o psiquiatra, encaminhar para um outro local. Porque o trabalho multidisciplinar, para mim, é o que funciona. Né? Não é a verdade de um, nem a verdade do outro, né? É isso que faz com que a gente cresça, né? Tanto no marketing digital, quanto na carreira de gestão, na consultoria, isso tudo. O multidisciplinar traz muita riqueza para tudo isso, né? Isso aí. E essa questão de estar aceitando as vulnerabilidades, eu não vejo como uma fraqueza minha. Muito pelo contrário, né? Como eu já trouxe num outro vídeo, eu acho que é uma das melhores definições da coragem, né? Quando a gente aceita que a gente é vulnerável por alguma coisa, a gente vai em busca de trabalhar isso. E isso, às vezes, era algo que eu poderia considerar que para mim estava me impedindo, né? Que na verdade aquilo se torna uma força para que eu consiga seguir em frente, né? E eu estou passando por isso, né? Superando esse medo, né? De estar se expondo, né? Permanecer acreditando que eu sou capaz, sim, de viver e prosperar nessa nova carreira que eu decidi seguir nesse momento da minha vida, né? Correndo riscos, navegando por mares que eu não conheço, né? Eu tenho 15 anos de experiência numa outra área, na área de gestão, em que eu me sinto extremamente confortável, em que, para mim, aquilo ali é o lugar que eu navego, que eu não tenho preocupação nenhuma, que eu vou trabalhar, que eu sei como resolver. Então, e aqui é um mundo totalmente diferente, né? Então, isso, para mim, tem sido uma superação bem grande, né? E no meio de tudo isso, como eu falei no início da live, né, que para mim é o mais rico, né? Eu descobri uma grande paixão. Uma paixão que, para mim, hoje faz muito sentido, né? Que é a paixão por escrever, né?
conseguir fazer com que o tempo, quando eu estou escrevendo, se perca, assim, eu não tenho mais a percepção do tempo quando eu estou escrevendo, né? Isso, para mim, foi uma riqueza muito grande. E o que trouxe de verdade para mim é que quando eu dei a cara a tapa para fazer coisa nova, para me arriscar, me aventurar nessa nova perspectiva, eu descobri uma grande paixão, que para mim estava totalmente adormecida, né? Então, isso para mim foi uma grande riqueza. E quando a gente dá a cara a tapa, quando a gente resolve, então, que a gente vai fazer uma coisa nova, é que surgem as possibilidades, né? E aí a gente faz das nossas dificuldades um caminho, né? E isso fez muito sentido para mim. Porque durante muito tempo, muitas pessoas falaram para mim, Su, tu tem que escrever, Su, tu tem que registrar isso, que nem o Christian falou da questão do magistério lá no início da live. Tu tem que registrar isso. Por que tu não escreve sobre isso? Por que tu não fala sobre isso? Né? Por que tu não... E aquilo para mim passava totalmente desapercebido. Eu falava, escrever? O que é escrever? O que é isso? E aí, de repente, eu me dei conta, né, que escrevendo, que aquilo era, na verdade, desde aquela época, talvez era uma grande paixão. Mas o que diferenciava isso era eu estar sempre no mundo do sonho. O mundo do sonho é um mundo muito rico. Ele é um mundo que dá infinitas possibilidades, em que eu crio aquilo que eu quiser, eu faço as suposições que eu quiser, mas eu fico sempre na dúvida. Só existe a forma de eu sair do mundo, ter a coragem de sair do mundo do sonho e partir para o mundo da ação, que eu consigo descobrir se aquilo mesmo eu gosto ou eu não gosto. É só no mundo da ação, quando eu paro para fazer alguma coisa, é que eu descubro o verdadeiro significado que aquilo tem na minha vida. Eu passo a sentir aquilo, e eu passo a ter sentimentos em relação àquilo, e eu passo a ter sensações em relação àquilo. Né? Então, só experienciando realmente o escrever, o sentar e escrever, é que fez sentido. Então, para mim, o grande aprendizado nisso tudo foi que enquanto eu estava lá no mundo do sonho, supondo que eu achava legal escrever, supondo que era legal fazer alguma coisa, eu não tinha respostas. Eu só ficava no mundo da imaginação, supondo que era bom, supondo que não era bom. E quando eu consegui superar o medo de me expor, porque como diz um amigo meu, que fez um comentário quando eu falei sobre a paixão sobre escrever, quando a gente escreve, a gente se compromete. Até se o Taylor estiver escutando, foi ele que falou para mim. Então, ele falou assim, quando a gente escreve algo, a gente se compromete. E é verdade, quando a gente escreve algo, a gente se compromete, né? Então, quando eu consegui dar esse passo de sair do mundo dos sonhos e passar para o mundo das ações, caiu a ficha, assim, na hora. Sim, escrever era algo que me faz muito sentido na minha vida, que torna a minha vida muito mais completa. Isso só aconteceu no dia que eu consegui partir, superar o medo de me expor e conseguir ir para o mundo das ações, né? E hoje, então, a grande sementinha que eu gostaria de plantar era justamente isso, né? Que a gente consiga ter essa coragem de superar o medo de se expor em relação a algo e que a gente possa partir para o mundo da ação, porque o mundo da ação é que nos traz as respostas que a gente precisa. É aquele velho ditado, né? O sonhar não custa nada, só que também só sonhar não traz retorno nenhum. Então tu tem que ir para ação, tu tem que agir, né? Sonhando um pouquinho, agindo um pouquinho, sonhando um pouquinho, agindo um pouquinho. Agindo um pouquinho, isso aí. Senão a coisa não acontece. Então, é só para mim complementar a minha fala e um pouco disso tudo que tu falou agora, Su. E quando a gente escreve e a gente começa a escrever roteiros para vídeos e coisas, todo momento a gente está aprendendo um pouco, né? Os primeiros vídeos que eu fiz, que foram lá, sei lá, 3 anos atrás, 4 anos atrás, esses tempos eu dei uma vasculhada e dei uma assistida neles aqui, muito ruins. Hoje eu analiso e digo, meu Deus, era muito ruim. Mas era o que eu conseguia fazer na época e coloquei no ar, tá lá. Quem quiser entrar no meu YouTube lá, tá lá os primeiros vídeos. Né, falando um pouquinho sobre consultoria, sobre vendas, dentro do propósito que eu entrego no meu trabalho de marketing. Né? Então, eu fui construindo isso, parei um tempo, retomei, dentro daquilo que a gente consegue encaixar dentro do nosso dia a dia, né, que a rotina também acaba atrapalhando um pouco o tempo. Tive que começar a acordar mais cedo para conseguir trabalhar isso, para sentar a primeira hora da manhã e conseguir escrever, ou sentar e ler um pouco, que a primeira hora a cabeça da gente está mais limpa, né? Então, a gente consegue processar melhor. Que depois eu sou uma pessoa que no fim do dia eu não consigo parar para escrever porque a cabeça está cansada. Então eu prefiro acordar mais cedo. Dormir um pouquinho mais cedo, acordar mais cedo. Então, e claro, precisa melhorar muita coisa ainda. A caminhada é longa para começar a ficar, vamos dizer assim, os vídeos do Christian são top. O cara fala muito bem, faz isso, pá. Tá longe ainda de acontecer. Mas eu sei que eu estou trilhando o meu caminho. Melhorar a questão da desinibição na frente da câmera, né? Falar com naturalidade. A gente vai aos poucos. Se nós pararmos para pensar na primeira live que a gente fez e nessa de hoje, por exemplo, a gente já melhorou um pouco. Né? E vai ser assim. Gradualmente a gente vai melhorando a cada uma que a gente for fazendo. Sem dúvida, sem dúvida. Cada experiência precisa de um ponto de partida, né? Então, se a gente não for para o mundo da ação, a gente não melhora nunca. Né? Só indo lá e fazendo para a gente poder melhorar, né? Então, cada experiência... O que tu falou antes da cara tapa, né? Tem que colocar a cara tapa. Tem que colocar, a verdade. Uhum. Cada experiência a gente vai se descobrindo, né? A gente vai aprendendo, a gente vai se expondo e vai vendo, eu gosto mais de fazer vídeo, eu gosto mais de escrever, eu gosto mais de cantar, eu gosto mais de fazer outra coisa. Então a gente vai se sentindo mais confortável ou menos confortável
em um ambiente ou outro, mas a gente só aprende isso se a gente for lá e fazer, né? Efetivamente colocar aquilo em prática, né? E aí a gente começa a não ser uma cópia de uma outra pessoa, a gente para de se comparar a alguém, a gente para de querer criar um personagem, né? Porque se a gente acredita no marketing humanizado, aqui do outro lado da câmera tem que ter a Suelen, né? Com o jeito dela, com a forma como ela fala, com a cara dela, tem que ser ela, né? Senão a gente não vai conseguir passar esse marketing humanizado. Da mesma forma, o Christian tem que estar lá sendo o Christian, ele não pode se vestir sendo um personagem, né? Mas isso a gente vai aprendendo com o tempo e superando esse medo. E aí eu volto lá para trás. Se eu não consigo dar esse passo para ir para a ação, às vezes tem algo interno que eu preciso trabalhar. E aí eu preciso buscar ajuda. Eu tenho que buscar ajuda de um profissional que faça com que eu consiga quebrar esse muro, né, de crenças e eu consiga dar esse passo adiante, né? Então eu vou trazer dois exemplos que aconteceram comigo, né? Semana passada mesmo, o Christian me enviou um vídeo que ele tinha editado e eu acessei o vídeo para ver, né, para fazer a aprovação para postagem e eu disse, nossa, até que enfim eu não me incomodo mais com a minha voz, né? Então, às vezes, eu me incomodava com a minha voz, eu me incomodava com o meu cabelo, com o jeito disso, com o jeito daquilo, né? Então, com o tempo, a gente vai aprendendo e a gente vai se expondo e vai se sentindo mais confortável de um jeito, menos confortável de outro jeito, a gente vai sendo menos inibido com uma coisa, mais com outra. E aí, um dia a gente se sente melhor, outro dia a gente se sente de uma outra forma, porque a gente é ser humano e cada dia a gente está de uma forma diferente, né? Mas é isso que vai fazendo com que a gente vai construindo. A gente não perde a coragem de se colocar à disposição, da exposição, porque exposto a gente sempre vai estar. Né? E eu gostaria também de estender isso, né? Não só para o meio digital, né? Que nem eu falei antes. É quando a gente se propõe a um processo de emagrecimento, a gente está se expondo. Quando a gente vai sair com amigos novos, a gente não sabe como a gente vai agir direito, como é que eles vão ser, o que vai acontecer. Quando a gente inicia num novo ambiente de trabalho que a gente não conhece aquelas pessoas, a gente está se expondo de uma certa forma em relação a isso, né? E se a gente começa a pedalar, que é um exemplo que eu trago da minha vida, eu não sei se eu gosto de pedalar ou não. No mundo dos sonhos, voltando lá para o mundo dos sonhos, eu posso imaginar mil coisas de um pedal. Posso imaginar que vai ser bom, que vai ser fácil, que vai ser difícil, que vai ser legal, que todo mundo diz que é legal. E na hora que eu vou, eu sinto. Aquilo me traz sentimentos. E aí eu posso dizer se eu gosto daquilo ou eu não gosto daquilo, efetivamente. Mas eu vou ter que me expor, eu vou ter que ir lá, pegar a bicicleta, sair de casa e fazer aquele caminho para saber se eu gosto daquilo ou não. E no meio digital é a mesma coisa, né? Que acontece com a gente, né? E todos esses aprendizados, tudo isso, são aqueles tijolinhos que a gente vai colocando na nossa vida e a gente vai construindo lentamente a nossa verdade, né? A verdade que faz sentido pra gente. Para mim e para o Christian, o marketing humanizado faz sentido. O marketing pelo marketing, para vender número, não faz sentido. Porque para nós, se a gente for fazer uma live para uma pessoa, para duas ou para 100 mil pessoas, o nosso empenho vai ser o mesmo. Porque a gente acredita que por trás de cada número tem uma pessoa. E a gente precisa tratar a pessoa como sendo uma pessoa e como a gente gostaria de ser tratado nesse momento. Então, para nós, é isso que faz sentido, né? E não o marketing pelo marketing, querendo vender algo que não faz sentido para outra pessoa. Apenas por uma questão de enganação, né? Não é isso que a gente manipulação não serve. Tem um outro valor por trás disso. Show de bola. Me veio agora uma experiência minha aqui, eu quero compartilhar com vocês. A gente jamais deve olhar para trás, né? Pensar em voltar como era antes, por exemplo. Porque isso é impossível, o passado já era, né? Eu falo isso porque muitas vezes, quando a gente está nesse processo de mudança de carreira, de novo projeto, surgem muitas dificuldades, né? Novos desafios, e a tentação de voltar a fazer como era antes, voltar para a zona de conforto, procurar um novo emprego, né? Porque é mais cômodo, é mais seguro, uma falsa segurança, né? E acaba sendo um pouco mais com uma certa passividade, né? Trabalhar numa empresa ou ser dono do próprio negócio. Porque dono do próprio negócio, quando você começa, você tem que atirar para todos os lados. Tu é vendedor, tu é financeiro, tu faz várias coisas. Tu produz. Então, é desgastante. Então, no início, você começa a pensar, mas será que é esse o caminho que eu devo seguir? Ou eu devo, né, voltar para aquele status quo que eu tinha antes? Só que isso é impossível, né? Então, a gente tem que esquecer o passado. O passado passou. Segue em frente, buscando o teu verdadeiro propósito, né? Aquilo que tu buscou, que é o teu diferencial, enfim, aquilo que tu está tentando implantar aí na tua vida. Deixa eu ver se é... Mas é mais ou menos isso aí. Mais ou menos isso aí. E outra coisa que eu penso é assim, ó. Cara, tá difícil. Conversa com alguém. Eu converso sempre com a minha esposa, com a Nina, né? Quando as coisas estão complicadas, eu desabafo com ela. Eu sento num canto, vou lá pra rua, olho pro céu, dou uma meditada, né? Penso em alguma coisa diferente. Para quê? Para sair daquela confusão mental que tu tá ali na dificuldade e para se automotivar. Então, é seguir né? Buscar fôlego para situações mais difíceis. É verdade, a gente quando olha para trás, a gente não é mais aquela pessoa que a gente era naquele momento, né? Então, olhar com os olhos de hoje para trás é uma coisa, mas naquele momento era aquilo que a gente podia entregar. Era aquele vídeo que eu podia entregar naquele dia, né? Talvez hoje eu possa fazer aquele vídeo muito melhor, mas eu não posso voltar lá para trás. Eu posso fazer diferente o próximo que eu me propor a fazer, né? E essa questão da confusão mental,
A internet entrega para a gente uma infinidade de informação. A gente não sabe em o que confiar, em quem confiar, em como confiar. A gente recebe informação na mesma plataforma do que é bom e do que é ruim. Muitas vezes as coisas estão assim escancaradas e parece que aquilo aí é o certo. E aí, às vezes, não é. Então, a gente tem que ter esse discernimento, né? Em especial no mundo digital, para saber o que realmente faz sentido para a gente, né? Por isso, essa questão de buscar os valores, né? Que valor que tem por trás daquilo que a gente está entregando, ou que valor que tem por trás daquilo que aquela pessoa está tentando entregar para mim. Isso é muito importante. Eu acho que o marketing humanizado, para nós, faz sentido e ele entrega mais verdade do que o outro tipo de marketing, né? Mais ou menos seria isso, né? Eu concordo plenamente, a gente já está falando desde o início da live sobre isso, né, Su? E assim, uma das coisas, esquecer de buscar a perfeição. Agir. Né? Algumas vezes vai dar certo, outras vezes vai dar errado, a gente vai ter que consertar e ir melhorando. Né? O mundo precisa de mais pessoas que façam acontecer. Né? Pessoas positivas, verdadeiras, aquelas pessoas que queiram transformar. Não precisa transformar o mundo, faça a transformação na tua família, né? Naquilo que tu vai se propor agora, um novo trabalho, um novo projeto, alguma coisa nesse sentido. É simples assim, né? A gente não precisa dificultar, é simples assim. Busca o propósito e vai um passinho de cada vez. Isso, mas... É verdade. Pode falar. Eu vou só voltar aqui, porque tinha uma pergunta aqui que eu acho que é legal a gente estar respondendo. Não sei se a pessoa está na live ainda, mas ela fez uma pergunta, tem duas colocações, eu acho só para a gente fazer um comentário, tá interagindo com o pessoal que está participando. Gratidão a todas as pessoas que estão participando e tal. A gente se sente muito valorizado, né, quando a gente consegue interagir com o pessoal. Então, é uma pergunta da Daniela. Para quem quer iniciar algum negócio, né, e pensou em focar mais no... Consegue me ouvir agora? Tá cortando, eu não tô conseguindo te ouvir. Christian? Para quem quer iniciar algum negócio, né, e pensou em focar mais no digital, acho que a gente tá com um probleminha de sinal. Tá fora, eu acho que tá o que vocês acham sobre isso? Qual é a dica? A dica é procurar uma pessoa que seja qualificada, né, que possa estar auxiliando, né, como fazer essa questão do mundo digital, né, como que vai conseguir que tenha valores que sejam compatíveis, né, contigo, né, Daniela, que nem a gente buscou marketing humanizado, né, as outras pessoas podem buscar uma outra forma de marketing, né, então eu acho que tu precisa pensar nisso, quais são os teus valores, o que tu quer entregar para o teu público, né, pensar bem qual que é o propósito, né, de tu estar tentando focar no digital agora, procurar alguém que seja profissional e que tenha essa visão, né, e que possa te auxiliar nesse processo do digital. Cada pessoa vai ter uma jornada, importante estar conhecendo esse mundo digital, saber como funciona, né, quais são os algoritmos que funcionam também. Então, é muito importante estar buscando informação para criar isso. Espero que a gente possa ter organizado, né. E tem mais um comentário aqui, que é da Fê, né, Fê? A Fê foi minha parceira quando a gente fez faculdade, né? Amiga de longa data, desde criança a gente jogou vôlei junto. Gratidão e ter a presença. Quem gosta de jornal de ontem é museu, sem dúvida, né? Jornal de ontem, ninguém quer saber, né? Então, eu concordo contigo, Fê. A gente está chegando no final da nossa live, né? Quero agradecer a cada ser humano que está por trás aí desses números, né? Que participou da nossa live. Eu espero muito, né? Ter conseguido hoje plantar uma sementinha, né? Da coragem, né? Essa sementinha de fazer com que a gente saia do mundo da ação, que a gente supere o medo de se expor, né? Que a gente saia do mundo da ação e vá para o nosso mundo supere o mundo dos sonhos e vá para o mundo da ação, né? Que a gente consegue fazer, né? Porque através do mundo da ação a gente vai fazendo sentido na nossa vida, né? A gente vai superando isso, né? E essa superação do medo da exposição, né? Do medo do julgamento, é que faz com que a gente siga em frente, né? Que a gente persista naquilo que a gente acredita, né? Gratidão, pessoal, pela presença de todos vocês. Né? É um enorme prazer poder compartilhar esse conteúdo com vocês. A gente em breve está junto de novo, já vamos estar nos preparando para a nossa próxima live. Se alguém tiver alguma sugestão, né, em relação a conteúdos, fiquem totalmente à vontade para usar as nossas redes sociais para estar nos enviando alguma sugestão de conteúdo. Boa noite, não sei se o Christian conseguiu se conectar novamente conosco. Não consegui mais. Ok, então, beleza. A gente vai encerrando, né? A gente teve um problema de conexão pelo Instagram, mas a nossa live também vai estar disponível pelo YouTube, né? Em seguida, amanhã, depois da manhã a gente consegue fazer a edição e está disponibilizando ela. Se fez sentido, né? A gente está trabalhando com isso agora. Se isso fez sentido para ti, compartilha o link, né? Fala para quem você gostaria que fosse fazer sentido para essa outra pessoa para estar compartilhando. Beleza. Boa noite, pessoal, e até mais. De minha parte também era isso. Eu vou só encerrar aqui pelo YouTube depois para ficar na gravação, tá? Um abraço a todos. Espero que tenham contribuído de alguma forma com cada um de vocês, né, que estão nos assistindo. Peço que indiquem o perfil da Suelen para conhecidos, familiares, que queiram compartilhar dessa linha de conteúdo que a Suelen vem produzindo, né, em parceria comigo aí na parte mais digital. E a gente vai levantar a bandeira aí da automotivação, do fazer a vida valer a pena, fazer acontecer. Beleza, pessoal? Um abraço. Tchau, tchau. Até mais.